que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje nós contemplamos Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Algum tempo após o Concílio de Nicéia, celebrado em 325, os arianos, intrigantes e bajuladores, principiaram a envolver em artimanhas o imperador Constantino, que de resto nem sequer batizado era, e fazê-lo a chamar o ímpio Ário do exílio para onde ele havia condenado. Seu filho Constâncio, que lhe sucedeu, fez ainda pior. Conturbou toda a igreja e perseguiu quase todos os bispos católicos durante o seu reinado de 25 anos. Depois, devotado aos arianos, Juliano, o apóstata, empenhou-se em restabelecer o paganismo. Após Juliano morto, seu sucessor Joviano, depois de 8 meses de reinado, valente imperador do Oriente, perseguiu novamente os católicos em favor do arianismo. Sempre a igreja teve que sofrer. Um dos seus mais firmes sustentáculos nesta época foi Santo Atanásio, patriarca de Alexandria, por Constantino, chamado de volta e exilado novamente por Constâncio, acossado por Juliano e por Valente, caluniado, difamado pelos arianos. Seu episcopado de 46 anos não foi senão uma série continuada de provocações e de perseguições pela fé católica. Já exilado nas Gálias, já errante nos desertos do Egito, já refugiado em Roma, já foragido na sepultura de seu pai, sempre o sustentou a divindade de Jesus Cristo contra a impiedade dos arianos. Jamais puderam promessas nem ameaças vergá-lo, nem reveses abatê-lo, nem artimanha enganá-lo. Agradecemos a Deus o ter cumulado como servidor de tantas graças. Roguemo-lhes nos conceda uma parte delas. A vida privada de Santo Atanásio não foi menos admirável. Grande em suas obras, diz São Gregório de Nazianzeno, foi humilde de coração, de uma verdade inatingível. Era, não obstante, acessível a todos, doce, afável, amável, sem cólera, compassível, mais amável ainda na conduta, repreendendo com doçura, louvando de molde a instituir, indulgente sem fraqueza, firme sem dureza. As pessoas de todas as condições encontravam nele algo de admirar e também de imitar. Era fervoroso e assíduo nas orações, austero nos jejuns, infatigável nas vigílias e no canto dos salmos, cheio de caridade para com os pobres, condescendente para os humildes, intrépido contra os soberbos, dedicando-se, enfim, a todos para ganhá-los a Deus. Na juventude passou um tempo considerável sob a orientação de Santo Antão, o primeiro monge, a quem servia como discípulo. Foi nesse noviciado que aprendeu a meditar e a imitar a Jesus Cristo, a meditar nos mistérios da sua encarnação, de seus sofrimentos e de sua morte, para imprimir em si próprio os principais traços. Façamos como ele, na medida em que a regra e a caridade nos permitam. Apliquemo-nos ao silêncio, ao recolhimento, à meditação, à imitação de Jesus Cristo, a fim de obter as graças necessárias para agir com prudência e piedade no meio dos homens, em meio às perseguições que sofreu Santo Atanásio da parte dos imperadores e dos arianos. Ali ele encontrou apoio, sempre firme e constante em Roma, junto aos papas, São Julião e São Dâmado. Os partidários dos arianos também recorreram ao Papa São Júlio como chefe de toda a igreja, tentando envolvê-lo com blandícias com os quais já haviam embaiado os imperadores. Foram
instrutíferos os seus esforços contra a sé de São Pedro. Na carta do Papa Júlio aos acusadores Santo Atanásio, ressalta sobretudo que diz no tocante aos julgamentos eclesiásticos e à autoridade da Igreja Romana: não sabeis que é costume consagrado escrevermos nós em primeiro lugar, e que daquele deve partir a decisão do que é justo? Era mister, por conseguinte, escrever a Igreja daqui. O que os dois historiadores gregos, Sosomeno e Nicéforo, resumem nesses termos: havia uma lei sacerdotal ou eclesiástica que declarava mal tudo o que se fazia sem o consentimento do bispo de Roma. Após esses testemunhos insuspeitos, vê-se que a força dos julgamentos eclesiásticos dependia desde então, como ainda hoje, do assentimento do Papa. O exílio de Santo Atanásio no Ocidente constituiu um manancial de bênçãos para que ainda persistisse. Primeiramente, aqui se fez conhecer a vida propriamente monástica. Até então, os monges eram desconhecidos ou desprezados, sobretudo em Roma, cidade de luxo e de prazer. Mas quando Santo Atanásio se refugiou com o Papa Júlio, veio acompanhado de dois monges distintos, Amônio e Isidoro. O primeiro, tão absorto estava nas coisas divinas, que não se dignou admirar qualquer dos soberbos monumentos de Roma. Não visitou senão a igreja de São Pedro e São Paulo. O segundo, por sua sabedoria e por uma amenidade toda celeste, produziu tão ampla impressão que os próprios pagãos o amavam. Muitos romanos lhe imitaram na vida. A vida monástica entrou no caminho de Roma e expandiu-se brevemente por Atanásio às Gálias. Hoje, irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de Santo Atanásio para nós. E se você deseja fazer um caminho espiritual e deseja também receber materiais de espiritualidade, fazer um retiro na tua casa, um retiro de cura interior, de libertação, me mande um WhatsApp no DDD 11, no telefone 94702-7775. DDD 11 94702-7775, que eu te enviarei esse material. E que o Senhor te abençoe por intercessão de Santo Atanásio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.